policístico. É um distúrbio caracterizado pelo hiperandrogenismo, que pode ser clínico ou laboratorial, a disfunção ovulatória e a morfologia ovariana policística. Certo. Qual é a importância desse assunto? Nós percebemos que na epidemiologia, de 6 a 20% das mulheres em idade reprodutiva possuem síndrome dos ovários policísticos. Ah, Carlinhos, por que de 6 a 20%? De onde vem esses dados? Muito bem. Depende dos critérios diagnósticos que nós estamos avaliando. Existem 3 critérios diagnósticos e eu vou comentar um pouco sobre esses 3. O primeiro critério foi de 1992, do Instituto Nacional de Saúde lá nos Estados Unidos, que dizia o seguinte: precisa apenas da presença de 2 critérios, o hiperandrogenismo clínico e ou laboratorial e a disfunção menstrual. É claro, sempre excluindo de outras causas de hiperandrogenismo. Pessoal, o diagnóstico de SOP sempre é um diagnóstico de exclusão. Você vai excluir todas as outras causas diante daquele quadro clínico. O segundo critério diagnóstico, na verdade, o segundo, na verdade, foi o conceito de Roterdã, mas eu trouxe aqui, esse aqui, de 2006, da Sociedade da Síndrome dos Ovários Policísticos e do excesso de andrógenos, para a gente poder comparar um pouquinho. Então, nesse critério aqui, nós percebemos a presença de 2 critérios, que seria o hiperandrogenismo clínico e o laboratorial, e perceba que, diferente do critério de Ni, que apresentava apenas disfunção menstrual, aqui ele caracteriza mais uma oligovulação ou uma anovulação. Quando nós pensamos no conceito de Roterdã, que foi um critério da Associação Americana e da Associação Europeia, teve esse consenso e percebeu esses diagnósticos aqui. Foi entrado em acordo esses diagnósticos. A presença de pelo menos 2 dos 3 critérios. Lembrando, pessoal, aqui nós estamos falando de pacientes adultos. Daqui a pouco eu vou comentar um pouco sobre os adolescentes. E esses critérios são o hiperandrogenismo clínico e ou laboratorial, oligovulação ou anovulação, assim como o critério anterior, 2006, e a morfologia policística nos ovários da ultrassonografia. Perceba, apenas 2 dos 3 critérios. Então, possa ser que um desses 3 não esteja presente para fecho diagnóstico. E, claro, novamente, sempre excluindo outras causas de hiperandrogenismo. A partir desses critérios diagnósticos, nós podemos dividir em alguns fenotipos. Existem os fenotipos clássicos, que é o fenótipo A e B, e os outros 2 menos comuns, que é o fenótipo C e o fenótipo D. Cerca de 70% dos fenótipos da síndrome dos ovários policísticos consiste no fenótipo A e fenótipo B. O fenótipo A, ele consiste nos 3 critérios de Roterdã: o hiperandrogenismo, a disfunção ovulatória e a morfologia ovariana policística, enquanto que o fenótipo B são os mesmos critérios, porém sem necessidade da morfologia ovariana policística, certo? Ou seja, não precisa da ultrassonografia para fechar o diagnóstico, se for confirmado o hiperandrogenismo clínico e ou laboratorial e a disfunção ovulatória. Já no tipo C, também conhecida como a SOP ovulatória, ou seja, a paciente está conseguindo ovular, porém apresenta o hiperandrogenismo e a morfologia ovariana policística. Enquanto que o fenótipo D, também menos comum, os 2 aqui apresentam 15% de prevalência, consiste na disfunção ovulatória e morfologia ovariana policística. Ou seja, não ocorre o aumento dos andrógenos, não ocorre o hiperandrogenismo, é um normoandrogenismo. Então, trazendo novamente aqui alguns destaques, e o fenótipo clássico, você percebe que existe uma maior prevalência de obesidade total e abdominal e síndrome metabólica, enquanto que o fenótipo C tem uma menor prevalência de síndrome metabólica, e o fenótipo D vai ter uma irregularidade menstrual mínima e o perfil metabólico muitas vezes similar ao das mulheres saudáveis. Na epidemiologia, novamente, lembra daquele critério que eu falei? De 6 a 20%, dependendo dos critérios que são utilizados. Aqui nós percebemos vários critérios, foram feitos estudos em mulheres australianas, mulheres iranianas, mulheres turcas, e nesses estudos, a partir de cada critério, foi observado essas porcentagens. Então, tem essa prevalência aí de cerca de 6 a 20% das mulheres no seu período fértil. Carlinhos, e nos adolescentes? Bom, nos adolescentes, os critérios diagnósticos foram um pouco mais rígidos. Então, o hiperandrogenismo, nos pacientes adolescentes só vai ser visto se tiver a presença de acnes graves o exotismo. A questão da alopecia ainda não é um critério aqui para uma característica clínica do hiperandrogenismo na adolescente. E a irregularidade menstrual tem que ter um certo cuidado, porque a partir do momento que a adolescente está menstruando, deve-se contar pelo menos 1 ano após a menarca. Começou a menstruar, ainda tem esse período da transição menstrual, e nós podemos ter algumas irregularidades ali, normal nesse período de 1 ano. E aí, a partir desse 1 ano, nós podemos observar melhor essa irregularidade menstrual. Sobre a ultrassonografia ginecológica, ela não é um critério muito adotado para caracterizar as adolescentes. Justamente porque, do momento da menarca até os 8 anos de idade ginecológica,
ainda apresenta multifolículos na ultrassonografia, então pode se confundir muito esse exame de imagem. Na etiopatogenia é importante entender o seguinte, que não existe ainda de forma conhecida, uma etiologia que nós possamos dizer, é isso. Porém, é uma associação de fatores genéticos, epigenéticos e ambientais. Entrando um pouco no detalhe dos fatores genéticos, nós percebemos, através de alguns estudos, em que parentes de primeiro grau, quando haviam SOP, por exemplo, irmãs ou a mãe, tinham uma possibilidade muito maior de desenvolver SOP, de ter SOP. Então, esse fator de risco mostra aí um componente genético de 70%. Isso tudo dentro desses estudos. E também existem alguns genes codificadores de enzimas que estão afetando ali a esteroidogênese. Já os fatores ambientais, nós podemos observar dietas com excesso de calorias quando nós relacionamos com a resistência insulínica, e daqui a pouco nós vamos entender um pouco melhor a fisiopatologia da SOP e entender por que essa resistência insulínica vai estar associada com os sintomas. Há também um fator do bisfenol A, que já foi muito bem descrito sobre o perigo dele como um disruptor endócrino, e também vai trazer alterações até em questão de câncer, mas não necessariamente para a SOP. E no caso da SOP também tem alteração que vai favorecer com a patologia, certo? E também alguns fatores intrauterinos, como, por exemplo, a exposição maior ao androgênio no período fetal. Existe uma controvérsia, eu até coloquei um asterisco aqui, na microbiota intestinal. Tem alguns estudos que relatam sobre a importância da alfa-diversidade na microbiota intestinal na patologia de SOP. Porém, ainda não foi muito bem elucidado. Mas, basicamente, a alfa-diversidade seria as diferentes espécies de bactérias presentes na microbiota intestinal, e em pacientes com SOP foi notificado que a alfa-diversidade está reduzida. A fisiopatologia da SOP. Vamos lá, que essa é uma parte bastante divertida, a parte que eu mais gosto, mas, ao mesmo tempo, são muitas informações, então vamos devagarzinho. Existem 4 mecanismos principais: a disfunção neuroendócrina, a resistência insulínica, o hiperandrogenismo e a disfunção da foliculogênese. Certo. Mas, antes de mais nada, nós precisamos entender o ciclo menstrual. O ciclo menstrual, pessoal, voltando agora para as mulheres, nós precisamos ter alguns conceitos. Por exemplo, a primeira menstruação é chamada de menarca, enquanto que seu último ciclo menstrual é chamado de menopausa. E todo esse período que compreende a menarca e a menopausa vai ser chamado de menarquia. Esses conceitos são importantes porque daqui a pouco nós vamos entender uma revisão do ciclo menstrual. É importante também entender que a menstruação, quando ocorre na mulher, é algo saudável e que ela deve ocorrer ali dentro daquele ciclo. É claro que existe uma média de 28 dias, mas existe uma normalidade de 22 a 34 dias. É claro que cada mulher vai perceber o seu período, vai comparar. O que não pode é ter uma desregulação muito grande de um mês para o outro. Então, se um mês a paciente apresentou uma menstruação de certa forma e durante vários dias, e nos outros meses posteriores começar a ter uma alteração nisso, ou menstruar, o período de menstruação ali for muito menor ou muito maior, ver qualquer alteração nisso, nós podemos começar a suspeitar de disfunções ali do ciclo menstrual. Então, para a gente poder entender a fisiologia da SOP, eu queria revisar um pouquinho a fisiologia do ciclo menstrual. Tudo começa no hipotálamo, que ele vai começar a liberar pulsos de GnRH, o hormônio liberador de gonadotrofinas, que vai atuar sobre a hipófise anterior. Lá na hipófise anterior vai ter a liberação do LH e FSH. Esses dois hormônios, eles vão atuar lá no ovário e cada um deles em algumas células que o folículo começa a produzir estrógeno e progesterona em etapas diferentes do ciclo. Então vamos lá. Quando nós pensamos nas células que vão receber a atuação do LH e FSH, nós temos duas células. Tem as células da teca e as células da granulosa. É importante entender que cada uma delas vai ter uma função importante. As células da teca, ela vai ter receptores para LH, e esses receptores vão favorecer com que ocorra a síntese de andrógenos a partir do colesterol. E por difusão simples, esses andrógenos vão entrar nas células da granulosa, e a partir da atuação do FSH, as células da granulosa vão transformar esses andrógenos em estrogênios a partir da aromatase. Muito bem, agora vamos para o ciclo menstrual. O momento da menstruação é aquele momento em que o endométrio é descamado e começa a ter aquele sangramento. Para fins didáticos, eu vou utilizar um ciclo de 28 dias, onde o 14º dia foi quando ocorreu a ovulação. Então, primeiramente ocorre o crescimento do folículo, e esse crescimento do folículo é estimulado pelo FSH, é o hormônio folículo estimulante. Ocorrendo primeiro, a escolha dos folículos, né, o recrutamento desse folículo e, posteriormente, o crescimento e desenvolvimento dele até chegar ao momento que vai ser necessário para a ovulação, enquanto que o LH vai ter uma outra função, também importante, no momento da ovulação. Carlinhos,
A partir do momento que o FSH está ali estimulando as células da granulosa a produzir estrógeno, esse estrógeno ele vai atuar inibindo a hipófise e o hipotálamo. Isso durante o ciclo menstrual. Porém, vai chegar um momento em que vai ter tantos receptores para FSH e tanta proliferação dessas células da granulosa e vai ter muita produção de estrogênio, em que essa produção de estrogênio, depois de um período de 50 horas, em grandes quantidades, quando nós percebemos aqui o estrogênio começa a aumentar e em um período onde o estrogênio chega ao seu pico, ele vai estimular uma girada de chave lá na hipófise anterior, onde vai começar a aumentar os pulsos de LH. E nesse aumento do LH, nesse pico de LH, vai ocorrer a ovulação. Ou seja, é importante que tenha esse aumento do estrógeno para que depois venha o aumento do LH e posteriormente a ovulação. Quando o ciclo acontece normalmente e ocorre a ovulação, vai ocorrer a formação do corpo lúteo e esse corpo lúteo vai ser responsável por produzir progesterona também. Então, nós temos aqui, agora, o aumento da progesterona e o aumento do estrógeno. Ambos aqui eles vão estar relacionados a uma atuação no endométrio. A progesterona meio que vai inibir, vai ter algum efeito contrário. Na verdade, vai ter um efeito contrário ao estrógeno para poder segurar essa proliferação do endométrio. E também para segurar uma possível gravidez. À medida que o corpo lúteo vai se degenerando, vai diminuir a produção de progesterona e estrógeno, e, portanto, não vai ter a continuação da proliferação do endométrio e vai ocorrer a descamação, voltando o ciclo. Lembrando que a progesterona e o estrógeno, eles vão inibir o hipotálamo e o GnRH para eles não ficarem liberando ali o FSH. Então, quando diminui o nível de progesterona e estrógeno, nós retornamos à produção de FSH e, consequentemente, recrutamos um novo folículo e assim segue o novo ciclo. Tá, Carlinhos, já entendi como é que ocorre a fisiologia menstrual da forma normal. Agora eu quero saber o que vai acontecer na SOP. Certo, pessoal? Lembra da pulsatibilidade do GnRH? Bom, por algum distúrbio neuroendócrino, o hipotálamo, ele, que geralmente recebe um feedback negativo dos estrógenos, ele começa a ter uma resistência a esse feedback negativo e, por esse motivo, ele aumenta a pulsatibilidade da liberação do GnRH. Com isso, ocorre uma amplitude maior e uma frequência maior da liberação de LH. E quem que vai receber, quem tem receptores para LH? São as células da teca. Com as células da teca sendo mais estimuladas, vai ter um aumento da biossíntese dos andrógenos. Enquanto que, ainda com essa pulsatibilidade diferenciada por essa disfunção neuroendócrina está acontecendo, nós temos uma diminuição, uma síntese alterada do FSH, que era para atuar nas células da granulosa. Se nós temos uma alteração na síntese de FSH, as células da granulosa vão ter dificuldade para se proliferar, consequentemente, vai ter uma menor atividade da aromatase, então aqueles andrógenos que são produzidos na célula da teca e que eram para ser convertidos em estrógenos pelas células da granulosa, isso não vai ocorrer, aumentando a quantidade de andrógenos ovarianos. E, consequentemente, sem estimulação do FSH, nós vamos ter uma menor maturação folicular. Daqui a pouco eu entro em detalhes aqui sobre a insulina e a relação da testosterona livre, assim como a diminuição das globulinas ligadas a hormônios sexuais. Ok, chegamos agora na resistência insulínica e, consequentemente, a sua hiperinsulinemia. Antes de mais nada, eu quero já quebrar um pouco daquela ideia de que, na questão, quando nós pensamos na SOP, a resistência insulínica é devido à obesidade. Não necessariamente. Já foi feito estudos e perceberam que em pacientes com SOP, ela por si só, ela já possui uma resistência insulínica maior. E é claro que caso a paciente seja obesa, isso vai favorecer ainda mais. Então tem essa relação, porém não é possível dizer sempre que é por causa da obesidade que a paciente está tendo resistência insulínica. Sim, isso pode contribuir, mas mesmo que ela não tivesse obesidade, se nós compararmos uma paciente sem obesidade, ainda assim vai ter uma resistência insulínica ali alterada na paciente com SOP. Mas voltando para cá, no caso da nossa paciente aqui, nós vamos ter um excesso de andrógenos, e esse excesso de andrógenos vai alterar a adiposidade, aumento de adipócitos e, consequentemente, também a adiposidade visceral abdominal. Com esse aumento do tecido adiposo, nós vamos ter o aumento de proteínas inflamatórias, como a interleucina 6 e o fator necrose tumoral alfa, assim como a redução da adiponectina. E o aumento da leptina. O aumento da leptina, quando está em pacientes obesos e também em pacientes com SOP,
o aumento da leptina, ela é responsável pela sensação de apetite. Entretanto, quando você aumenta muito a leptina, o cérebro começa a não reconhecer tanto esse estímulo e, consequentemente, vai estar sempre ali, a paciente vai desenvolver ali um distúrbio alimentar, querendo comer sempre. Muito bem. Esses fatores inflamatórios, eles podem atuar na resistência insulínica, aumentando a dificuldade da insulina se ligar nos transportadores nos seus receptores e diminuindo a expressão dos transportadores de glicose dependentes de insulina, que seriam os GLUT4. Consequentemente, se nós temos mais glicose no sangue, porque temos menos transportadores de glicose, vai fazer um estímulo para as células beta-pancreáticas começarem a produzir mais insulina. Consequentemente, nós temos aqui a hiperinsulinemia, que nos ovários vai ter uma atuação também na produção dos andrógenos. Carlinhos, nós temos a resistência insulínica e nós temos a hiperinsulinemia. Então, eles meio que se alteram quando nós pensamos a nível de ovário, correto? Não. Essa resistência insulínica na SOP, especialmente no ovário, a resistência é normal. Essa resistência insulínica é maior em tecidos, no tecido esquelético, no fígado, porém, no ovário continua normal, mas está com hiperinsulinemia, essa paciente, por causa dos outros fatores. Então, nós temos uma atuação ainda maior da insulina na produção de andrógenos. Olha como o ciclo é vicioso. Quando nós pensamos no fígado, a hiperinsulinemia também atrapalha a produção de uma proteína hepática, que é a globulina ligadora a hormônios sexuais. Essa globulina, ela deveria se ligar aos andrógenos, porém, como ela está em baixa expressão, nós vamos ter um aumento de andrógenos livres e, consequentemente, aromatases periféricas vão poder usar esse andrógeno para depois nós caracterizarmos algumas consequências, algumas manifestações clínicas. Muito bem. O hiperandrogenismo. Bom, foi visto em pacientes com SOP que as células da TECA tinham uma hiperexpressividade de um gene chamado DENDIA, e, consequentemente, foi associado isso a um aumento da produção de andrógenos. Além disso, nós também temos aquela relação LH e FSH que está alterada. Então, o LH está em muito mais atividade, enquanto o FSH está com pouca atividade, devido a essa dificuldade nos receptores, nas células da granulosa. Então, nós temos um aumento drástico de andrógenos produzidos pela célula da TECA, e, como já tinha falado anteriormente, a insulina também atua aqui, facilitando o aumento desses andrógenos. Disfunção na foliculogênese. Existe um hormônio que, em condições fisiológicas, ele é positivo, porém, já foi visto que em pacientes com SOP, esse hormônio, que é o hormônio antimileriano, ele está muito aumentado. E em vitro, percebeu-se ainda mais aumentado os dados desse hormônio. Tá, Carlinhos, para que serve esse hormônio antimileriano? Bom, no momento em que nós temos o recrutamento do folículo primordial, começa o desenvolvimento a partir do estímulo do FSH, e o folículo vai começando a se desenvolver. E o folículo pré-ancrar e o folículo ancrar inicial começam a produzir o hormônio antimileriano com o objetivo de que não seja recrutado outros folículos primordiais naquele momento, justamente porque está acontecendo um ciclo. É mais na relação da escolha do folículo dominante. Então, o hormônio antimileriano vai ter essa função de inibir o recrutamento de folículos primordiais. Além disso, ele também tem a capacidade de inibir a conversão de andrógenos para estrógenos e inibir o FSH nas células granulosas. Com a inibição do FSH e o contínua recepção do LH nas células da TECA, novamente aumenta a produção de andrógenos e não há um desenvolvimento adequado do folículo. Se não há um desenvolvimento adequado do folículo, não vai ocorrer a ovulação, e agora nós já começamos a entender por que na SOP existe uma anovulação crônica ou uma oligovulação. Tá bom, Carlos. Foi muita coisa que você falou e agora eu preciso me situar aqui nesse mundo. Muito bem, vamos para um resuminho. Vamos começar pela resistência insulínica. A resistência insulínica, por sua vez, vai promover uma maior necessidade de insulina, e aí as células beta-pancreáticas vão promover essa hiperinsulinemia. E de achados clínicos nós podemos perceber, devido a essa resistência insulínica e essa hiperinsulinemia, é aquele achado da acantose nigrica que nós já vimos em outra aula de diabetes.
Muito bem. O que a insulina faz no fígado? Vai diminuir as proteínas ligadoras, as globulinas ligadoras de hormônios sexuais, aumentando, então, a testosterona livre. A testosterona livre, por sua vez, vai favorecer com o hiperandrogenismo. E esse hiperandrogenismo pode ser visto de forma clínica através de acne, hirsutismo, alopécia e infertilidade. Lembra que eu falei que agora, nesse momento, que o aumento dos andrógenos vai dificultar o estímulo folicular e a maturação desse folículo, vai ter dificuldade de ovular essa paciente. Portanto, uma das características que vai ser vista nesses pacientes é a infertilidade. Ok, Carlinhos. Agora vamos pensar nos distúrbios neuroendócrinos. O aumento da suscetibilidade do gene RH vai alterar, então, essa relação da produção do LH e a produção de FSH. Vai ter um aumento de LH que vai atuar nas células da teca, aumentando a produção de andrógenos e, novamente, alimentando ali o hiperandrogenismo nesse paciente. A diminuição do FSH, por sua vez, vai diminuir a atuação da aromatase, então a granulosa não vai conseguir converter aqueles andrógenos em estrógenos, e também o hormônio antimileriano vai estar favorecendo com essa queda de FSH e também a recepção desse FSH com os receptores lá nas células granulosas. As células granulosas vai ter a maturação do folículo vai estar diminuída. Dessa forma, quando nós olhamos no ovário policístico, vai ter vários cistos porque não está acontecendo a ovulação. Lembra que para ocorrer a ovulação, precisa com que tenha um aumento dos estrógenos para que ocorra aquela girada de chave do aumento do LH para que ocorra a ovulação? Se não há a produção de estrogênio, porque não está conseguindo, porque as células da granulosa não está conseguindo transformar esse andrógeno em estrogênio, então nós não vamos ter a ovulação. E isso vai caracterizar aí a anovulação, a irregularidade menstrual e a infertilidade. Ok, Carlinhos. Falamos muito sobre fisiologia, agora vamos entrar um pouco sobre diagnóstico diferencial e outras patologias. Pessoal, a SOP é uma síndrome e não uma doença específica. Então, nenhum critério isolado pode bater o diagnóstico e dizer, é SOP. Nós precisamos imaginar outras possibilidades, descartá-las, para, enfim, dizer, sim, é SOP. É claro, também, levando em consideração os critérios que já foram citados anteriormente. O critério que nós utilizamos atualmente é o do consenso de Roterdã. Em 2018 teve uma outra reunião e só foi confirmado ainda mais que eram aqueles critérios que deveriam seguir no momento. Então, vamos lá. Vamos pensar em diagnósticos diferenciais para a SOP. Nós temos as síndromes hiperandrogênicas, e a SOP faz parte de uma síndrome hiperandrogênica. Nós temos um aumento dos andrógenos. Ok. Ocorre virilização? Pode ser que sim ou não. Esse é o raciocínio clínico que nós temos que pensar. Carlinhos, se ocorre virilização, inclusive aqui não está na tabela, porém é importante nós perguntarmos para o paciente se a paciente usa anabolizantes, porque essa virilização pode ser por conta do uso de anabolizantes que vai ter um aspecto semelhante com o SOP, entretanto tem algumas características diferentes, como, por exemplo, o aumento da massa muscular na mulher, isso que eu estou falando é do anabolizante. E também, por exemplo, o aumento do clítoris. Isso também vai ser notificado com esse aumento dos andrógenos através de anabolizantes. Tá, Carlinhos. Aí ela falou, não usa anabolizantes. Ok. Tem virilização? Sim. Então nós vamos entrar para síndromes virilizantes. E quando nós pensamos em síndromes virilizantes, é alguma coisa que está produzindo andrógenos. Pode ser um tumor na agrenal ou um tumor ovariano. Então fica fácil de lembrar de diagnósticos diferenciais assim. O que pode fazer? Trazer uma produção muito grande, em pouco tempo, de andrógenos, tumores. E quais são os locais que nós produzimos andrógenos? A agrenal e o ovário. Então, pode ter um tumor da agrenal e um tumor ovariano. Para isso, é necessário fazer a imagem da agrenal. Carlinhos, a síndrome não teve virilização. Foi uma síndrome não virilizante, certo? Nós temos algumas possibilidades, como a hiperplasia agrenal congênita não clássica, o hirsutismo idiopático, hiperandrogenismo idiopático e a SOP. E aí, para isso, a gente tem que já descartar, pelo menos, a não clássica, a hiperplasia agrenal não congênita não clássica. E aí a gente vai poder medir a 17-hidroxiprogesterona e progesterona após a administração do hormônio adenocorticotrófico sintético. Então, se o valor for acima de 1.000 nanogramas por decilitro, nós temos ali a forma não clássica da hiperplasia agrenal congênita. Enquanto que, se for valores menores, nós temos ali o hirsutismo idiopático, hiperandrogenismo idiopático e SOP. Muito bem. Vamos para essa outra tabelinha
para a gente poder visualizar. Aqui eu já comentei com vocês que era a questão de tumores. Porém, existe um detalhe. Se nós temos a imagem normal, tanto da tomografia computadorizada ou na ressonância magnética da adrenal, não quer dizer necessariamente que está descartado essa hipótese de que seja um tumor. Se for excluído outras causas diagnósticas e realmente você suspeita, e através de outros fatores, de que pode ser um tumor nessa paciente, é possível considerar aí um cateterismo adrenal, ovariano combinado, com laparotomia ou laparoscopia. E provavelmente lá vai estar o diagnóstico de tumor ou hiperplasia. Muito bem. Quando o início não é súbito, nós temos aqui o início peripuberal, uma lenta progressão, uma ausência de virilização. É importante observarmos o quanto que temos as características clínicas desse hiperandrogenismo, né? O exultismo, pesquisar acne, pesquisar alopécia, calcular aqui a testosterona livre, monitorar a ovulação, obter imagem ovariana, isso aqui é importantíssimo, a gente vai poder visualizar ali os folículos estimulantes, e até mesmo, apesar de não ser um critério diagnóstico tão definitivo, visto que basta 2 de 3 critérios diagnósticos para caracterizar a SOP, mas é importante que a gente estimule que as pessoas façam essa ultrassonografia ovariana, até mesmo para aquela diferenciação dos fenótipos e auxiliar em mais pesquisas e mais estudos. Muito bem. Dito isso, nós podemos ter aquelas possibilidades. A hiperplasia adrenal congênita não clássica, caso a dose for maior de 1.000 nanogramas depois daquele exame, e aquelas outras causas. Então, se nós temos excluído a hiperplasia adrenal congênita não clássica, e temos a presença do exultismo e a testosterona livre alta, assim como a oligovulação e os ovários policísticos, nós estamos diante de um quadro clínico de SOP. Quando nós temos exultismo, porém a testosterona livre está normal e a ovulação regular, não tem distúrbio na ovulação, e já foi excluído a NCHC, então nós podemos estar diante de um quadro de exultismo idiopático. Se teve um aumento da testosterona livre, tem o exultismo, porém não tem distúrbio na ovulação, é muito provável que nós estamos diante de um hiperandrogenismo idiopático. Carlinhos, manifestações clínicas e laboratoriais da SOP. Ok, nós já comentamos sobre o exultismo, certo? Essa presença de pelos no corpo, nas terminações. Perceba que entre as mamas e em toda parte aqui do corpo, especialmente essas regiões, são característicos em pacientes masculinos, homens. E nós estamos aqui diante disso em mulheres. A presença de acnes graves e a alopécia. Em relação à resistência insulínica, nós percebemos aqui a acantose nigricans. Muito bem. Em relação ao exultismo, existe um score de Ferman-Gauer para avaliar essa questão do exultismo. Porém, existem algumas etnias em que isso aqui pode ser um pouco diferente, e nesse score acaba pegando valores mais baixos para essas etnias, por elas não apresentarem tantos pelos assim, mesmo em quadros de SOP. Um exemplo disso aqui é a etnia de Han, lá na China, se não me engano, em que eles fazem esses festivais e tudo, e essa etnia realmente não tem essa apresentação tão nítida, e as etnias orientais geralmente não têm esse quadro tão nítido. Mas, basicamente, nós temos aqui o exultismo em regiões, como eu falei, que é mais comum que seja em homens, aqui perto da barba, no peitoral, até a formação aqui dos pelos puberais em forma de losango, assim como nessa região dorsal. Em relação à alopécia, é diferente quando nós observamos isso em homem e observamos isso em mulheres. Perceba que esse padrão A, ele começa aqui nessa região posterior e nessa região aqui anterior, enquanto que o padrão B começa na região central e ela vai se manifestando depois de forma centrífuga. E ainda existe esse padrão C, que é conhecido como árvore de Natal, que ela vai adentrando aqui e depois vai aumentando. Tá, Carlos, esse padrão A, conheço, geralmente acontece em homens. Então, o padrão B e C acontece em mulheres? Isso. Esse aqui é o padrão de Ludwig e esse aqui é o padrão de Oza. Outra manifestação, realmente, são os ovários policísticos, porém, se teve a ultrassonografia normal, significa que a pessoa não tem SOP? Calma aí. Vamos avaliar, vamos excluir outros possíveis diagnósticos, vamos avaliar se está ali a presença do exultismo, do hiperandrogenismo, que pode se manifestar
clinicamente também, naqueles sintomas como eu já falei, como alopécia, entre outros. Muito bem. De manifestações ainda clínicas, nós temos aqui que a SOP pode estar relacionada a diferentes patologias, né? Então, de fato, a SOP está relacionada com a oligoanovulação, nós já comentamos sobre isso. O hiperandrogenismo também faz parte da fisiopatologia da doença. Da intolerância reduzida à glicose e também a DM2, pacientes com SOP já tendem a ter essa resistência insulínica e, consequentemente, vai desenvolvendo essa intolerância reduzida à glicose. A dislipidemia, porque durante a resistência insulínica e também devido à atuação dos andrógenos na disposição do tecido adiposo na paciente, começa a promover mais inflamação e, consequentemente, problemas no tecido adiposo. Voltando para cá, a hiperplasia endometrial, e isso aqui é interessante porque na SOP, quando não há a ovulação, nós não temos a formação do corpo lúteo, e é o corpo lúteo que vai produzir a progesterona. Então, se nós temos atuação no útero apenas de estrogênios, que apesar de ser pouco, mas está ali atuando no endométrio, não vai ter a contenção da progesterona e, consequentemente, vai ter uma proliferação maior do endométrio. Isso vai favorecer a hiperplasia endometrial e pode vir a ter também uma neoplasia endometrial. A infertilidade, se a paciente não está ovulando, não há como ter a fecundação e, consequentemente, a implantação do zigoto e se tudo der certo, se a pessoa se a pessoa estivesse ovulando e acontecesse com o zigoto, daqui a 9 meses teria um novo CPF no mundo, porém não é isso que acontece em pacientes que estão tendo anovulação crônica. Depressão e ansiedade também é associada à SOP e principalmente em relação ao diagnóstico da SOP, que é uma doença crônica, e também, às vezes, a associação com a dislipidemia, obesidade e outras manifestações clínicas, como a acne, isso pode promover ali uma baixa autoestima daquela pessoa, entre outros. A apneia do sono também está relacionada com a SOP e está relacionada tanto com a SOP como com as dislipidemias. E a doença hepática gordurosa não alcoólica. Condições e riscos associados. Como eu falei, obesidade, submetabólicos, hipertensão arterial sistêmica e a apneia obstrutiva do sono estão intimamente relacionados. A apneia obstrutiva do sono acaba causando aqueles micro despertares durante a noite e, consequentemente, aquela produção adrenal e o aumento da pressão arterial durante a noite, e isso, com o passar do tempo, começa a trazer distúrbios, tanto no sono como nos valores pressólicos. A esteatose hepática, a hiperplasia e carcinoma de endométrio, como eu já havia mencionado, e complicações gestacionais, certo? Então, novamente, obesidade, problemas na gestação, pode ter algumas complicações maiores na gestação, como, por exemplo, até o desenvolvimento de diabetes gestacional. Uma paciente com SOP geralmente tem a resistência insulínica, então, diante de um quadro de gestação, pode desenvolver um quadro de diabetes gestacional e todas aquelas consequências envolvidas com o bebê. O câncer de endométrio e aquelas condições associadas à depressão, à ansiedade, tudo isso pode estar envolvido com o diagnóstico. Tratamento. O tratamento não há um tratamento específico para a SOP, porém, a gente tem que pensar o seguinte: essa paciente, ela tem pretensão de engravidar? Sim, certo, então o tratamento é um. Essa moça não tem pretensão de engravidar nos próximos anos, então nós vamos seguir outra linha de tratamento. Porém, ambas as linhas nós temos em mente que temos que conter os sintomas do hiperandrogenismo e evitar possíveis comorbidades a longo prazo, como a hiperplasia do endométrio. Não só a hiperplasia do endométrio, mas como diabetes mellitus tipo 2 e obesidade também, visto que pode ter uma alteração ali no tecido adiposo. Então, vamos lá. O tratamento. Esse tratamento aqui, do letrozol, citrato e clomifeno e também a metformina, nesse momento eu estou falando de pacientes que estão ali com anovulação crônica e tem pretensão de engravidar, certo? Então, nós temos aqui o letrozol, que vai ter um mecanismo de ação no inibidor da aromatase, não é o inibidor da aromatase lá das células da granulosa, e sim da aromatase periférica. Se nós não estamos transformando aqueles andrógenos em estrógenos na periferia, não vai ocorrer uma inibição, vai reduzir essa inibição no eixo hipotalâmico, consequentemente vai começar a produzir mais FSH e vai ajudar na maturação do folículo e, consequentemente, vai ocorrer
a ovulação para que consiga ter a fecundação. Já o citrato-clomifeno também tem uma atuação um pouco semelhante, mas aqui ele vai atuar em receptores. E a metformina vai estar relacionada à sensibilização de insulina, à resistência insulínica, para poder diminuir ali o ciclo como um todo da síndrome dos ovários policísticos. É importante destacar também, pessoal, existe uma teoria, ainda na fisiopatologia, que ela tenta unificar, basicamente, toda a fisiopatologia da SOP. E ela entende o seguinte, nessa teoria unificada, que pacientes possuem uma diminuição da produção dos esteróides, e isso pode acontecer por motivos genéticos, e isso pode ser em diferentes graus, leve, moderado, grave, e em pacientes graves, nesse aspecto de uma dificuldade grande de produção de estrógenos, vai ocorrer esse aumento de andrógenos e, consequentemente, toda aquela fisiopatologia. Isso justificaria, por exemplo, que existem pacientes magras com resistência insulínica que têm esse hiperandrogenismo e não têm necessariamente obesidade. Assim como pacientes que não têm esse grau tão alto de dificuldade de produção esteroidogênica, porém, associado a outros fatores, como a resistência insulínica, obesidade, vão favorecer com que se manifeste essa síndrome. O outro tratamento que nós temos que pensar são os progestógenos, novamente, agora não pensando na questão da fertilidade, mas sim pensando em atuação nos sintomas do exortismo e também na questão do endométrio. Se nós temos a administração de progesterona, nós sabemos que o endométrio não vai proliferar tanto, visto que a progesterona vai atuar antagonizando o estrógeno na parede do endométrio. Esses anticoncepcionais, eles vão ter uma atuação, uma redução na liberação de LH e, consequentemente, vai diminuir a quantidade de andrógenos. Ainda assim, esses anticoncepcionais vão ter uma atuação no fígado, através dos estrógenos, vai aumentar a quantidade de globulina ligadora a hormônios sexuais, e também esses andrógenos, esses anticoncepcionais, têm uma capacidade, foi visto uma leve capacidade deles diminuírem a produção de andrógenos por parte das suprarrenais, das agrenais. Opa. Sim, já para o estilo de vida. E com isso eu quero trazer em mente o exercício físico e a alimentação. O exercício físico não é apenas lazer, principalmente em pacientes com SOP. O exercício físico é tratamento. Ele vai ter uma atuação importantíssima no perfil metabólico do paciente, vai ter uma participação na resistência insulínica, vai colaborar com todo o processo fisiopatológico, a fim de não ter essas manifestações clínicas. E com isso, fechamos aqui a nossa aula de SOP, essas foram minhas referências. Eu vou passar a palavra agora para as dúvidas. Eu espero que tenham muitas dúvidas, para que a gente possa abrir uma discussão legal.